Pessoal, estamos ao vivo aqui. Hoje eu estou. Eu não costumo falar para vocês, mas dificilmente eu estou fazendo lives em casa agora, porque eu tenho feito muita live em viagem. Então, hoje eu estou em Manaus, terra quente, terra boa. E sejam bem-vindos aí os primeiros navegantes aí do nosso canal. Obrigado pela presença. Barra Alumínio, Paulo Henrique. O Marcelo Cramel também está aí, o Andrei, Ricardo Pugliese. Pois é, pessoal, como eu estava falando, estou em viagem, estou em Manaus, Manaus é terra boa, terra quente. Sérgio Lima, Heiler, grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo aí ao nosso canal mais uma vez. Luciano, parceiro de sempre. Obrigado pela presença de vocês. Pessoal, hoje é a primeira vez que a gente vai falar sobre ligas de latão, né? Então, vai ser uma live diferente, né? A gente vai falar hoje com um grande amigo que eu fiz aí ao longo do convívio com a área de fundição. É um profundo conhecedor aí do setor. Seja bem-vindo também, Harrison Ferreira, seja bem-vindo. E como eu estava falando, o Davi é uma pessoa que é dessa área de fundição de latão, mais de 25 anos de experiência, passou pelas grandes empresas do setor e hoje ele vai dar uma palhinha para nós aí sobre fundição de latão. Eu só não estou conseguindo encontrá-lo aqui. Ô, Paulo Henrique Serra, isso. O processo de latão ele é caracterizado, em sua grande maioria, por fundição em coquilha, né? A fundição em coquilha é aí na grande maioria do processo de latão, né? Bem, latão. Latão. O que é o latão? Latão é uma liga de cobre, né? É uma liga de cobre com zinco, né? Uma liga de cobre e zinco, onde a liga mais comum, né? A liga mais comum aí no diagrama de equilíbrio, ela se aproxima do eutético, né? A liga mais comum é a cobre e zinco 60-40. Então, a maioria dos latões aí utilizados estão nessa faixa aí. Deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui o nosso amigo. Ver se eu consigo localizar aqui o nosso amigo Davi, que ele não está. Agora ele entrou. Agora o Davi entrou aqui conosco. Seja bem-vindo também o Rafael, o professor Deilon Lopes. Seja bem-vindo, professor Deilon. E sem mais delongas, nós vamos chamar aqui para participar conosco o nosso amigo Davi. E vamos lá. Pessoal, lembrando que todas as nossas lives, elas estão salvas no Instagram. Boa noite. Boa noite! E aí, Fernando, quanto tempo, né? Quanto tempo, meu amigo? Feliz ano novo, né? Que depois do carnaval a gente não se viu. Verdade, sabe o que aconteceu no carnaval? É uma notícia até meio ruim de comentar aqui, mas naquela segunda-feira que você iria me visitar, infelizmente minha mãe faleceu. Poxa vida, meus sentimentos. Acontece, mas acontece. Ela fazia hemodiálise e tal, tinha 83 anos, mas tudo na paz, tudo tranquilo. Beleza, vamos Que lá? bom. Vamos lá então. Estou comentando aqui um pouquinho até você entrar, né? Certo? Lembrando aí os nossos amigos aí que estão online. Hoje nós temos aqui uma turma de peso, né? E eu estou lembrando a ele que todas as nossas lives elas são publicadas na quinta-feira, normalmente, tá? Da semana seguinte. Eu publico no nosso canal no YouTube, né? No Doutor Refugo, Doutor Certo? Refugo do YouTube.
E também agora, Davi, não sei se você está sabendo, mas eu lancei também, a partir dessa segunda-feira, é semana passada, mas agora estou lançando as lives também no formato podcast. Ok, perfeito. Então, se você, vou viajar e eu quero, por exemplo, assistir uma live do Davi, eu vou lá e tenho uma hora para ouvir a live, somente o áudio, eu coloco ali no som do carro pelo Spotify. Então, se você entrar lá no Spotify, do dr.refugo, a gente vai conseguir visualizar. Estamos aqui com o Rafael, que está falando que ele não consegue ver a live inteira, mas que ele consegue depois acompanhar lá no nossos canais. Davi, Perfeito. então assim, Perfeito. aproveitando aqui a ocasião, muito obrigado por topar esse desafio, você é um Perfeito, parceiro de perfeito. sempre aí, muito obrigado por estar junto com a gente nessa empreitada, você é um cara que está sempre pensando no setor, que quer inovar, que onde você trabalha, eu tive a oportunidade, pessoal, de visitá-lo, o Davi em uma das empresas que ele estava gerenciando, fazendo a gestão. E, puxa, que trabalho excepcional que eu tive a oportunidade de visualizar, um trabalho realmente muito consistente, muito definitivo. Então, é por esse motivo também que eu chamei para participar conosco aqui. O Davi, conta um pouquinho para nós aí, Davi, a sua experiência na área de latão. Conta para a gente aí um pouquinho dessa experiência, por favor. Perfeito, Fernando. Então, para a turma aqui que está nos assistindo no Instagram, boa noite a todos, boa noite, Fernando, né? Um comentário importante, eu comecei lá em 89, comecei lá no grupo Duratex, na DECA, eu era estagiário, aí já saí no curso técnico Metalurgia do Senado de Osasco, excelente curso, dicas de passagem, né? Minha vida inteira foi voltado a metais não ferrosos. E então iniciei lá em 89 e aí fui para a parte de latão, né, latão coquilhado, processo gravimétrico. Lá também aprendi muito e vivenciei muito o processo do baixa pressão, muito interessante também. Isso na parte do latão. Depois passei por uma fase na parte do bronze, certo? Parte de bronze, montagem em areia verde, ok? Mas vivenciei um período muito longo também, uma implantação de máquina diesel e tudo mais. Mas vamos voltar ao latão. E fiquei por volta de 12 anos no grupo Duratex, excelente empresa para se trabalhar também, um aprendizado enorme, uma escola, respeito. E uma coisa importante no latão é o seguinte, o que você se aprende na vida profissional e na prática do latão, dificilmente você vai verificar em algumas teorias, você não vai ver isso em livros. Né? Isso é muito interessante. Então, muitos dos testes, dos ensaios, dos tryouts, isso tudo a gente descreveu, deixei tudo à parte. Eu até quero, com o tempo, acabar lançando um livro, que isso é muito interessante, voltado à parte do latão, que teoria a gente não se encontra no mercado, encontra-se muito pouco, ok? Aí depois de um certo tempo, depois desses 12 anos, vivenciei uma parte na parte de ferro fundido cinzento nodular. Aí voltei para o latão de novo, fui para o Grupo Lorenzetti, uma empresa excelente para se trabalhar, uma escola também. Só que lá foi muito bom, que é o seguinte, lá eles estavam iniciando ainda uma unidade voltada à parte de latão fundido, né, processo gravimétrico, processo molde permanente coquilhado. E o que aconteceu nesse período? Aí tudo aquilo que nós aprendemos no Senai, depois nós aprendemos no grupo Duratex e acabei levando tudo para lá. Isso é muito interessante. E lá me deram uma abertura enorme, né? E a gente foi implantando o processo de latão como um todo. E vou comentar sobre algumas pessoas que nos ajudaram. A Luísa Daré Pereira, da Ciclos, da Função Ciclo de Jandira, aqui de São Paulo, nos auxiliou muito. Uma pessoa também importante citar aqui na nossa live é o Volodymyr, que fabrica moldes, caixa de marcha e coquilhas para o mercado como um todo, também influenciou bastante, nos auxiliou bastante. E com isso a gente cresceu. E também a gente formou bastante, foi a Regina. E também Margarete, da parte de prestação de serviço,
que ela presta costura na parte de latão, que nos auxilia muito também. Isso foi muito interessante. Ok, Fernando? Sem problemas. Você estava falando do pessoal que deu suporte, e aí Sim. você chegou na Margarete. Um pouquinho antes da Margarete ali, a gente perdeu um pouco do seu áudio ali. Se você conseguir repetir para a gente, seria... Repito assim, então. Margarete nos auxiliou bastante. Eu comentei da Regina, do laboratório da própria Lorenzetti, que ela é responsável pela parte do laboratório, parte de desenvolvimento de fornecedores, parte do laboratório metalúrgico, laboratório químico. Ela também influenciou bastante o nosso trabalho no desenvolvimento. Foi algumas pessoas que, de fato, acreditaram na gente, né? Outra coisa importante que é bom ressaltar é o César, né? O César também me deu uma abertura muito grande. Cláudio Lorenzetti me deu uma abertura muito grande para trazer um processo similar ao que tinha no mercado, né? Informações importantes. Conhecido como COT, da COT Mark. Sim. A minha internet Eu... tá legal. A minha internet tá legal. É, então, mas tem hora que não transmite aqui para a gente. Eu não consigo te ouvir. Você consegue me entender bem? Tá tranquilo aí para vocês? Não, eu estou te entendendo bem. Tá, então a sua deu uma cortadinha aí, alguma instabilidade. Só um minuto. É que, Esteja pessoal, um pouco ao vivo. longe, esteja um pouco longe do meu Pode, celular. Aí você fecha ser as isso, portas, pode ser isso. vai Então ser eu isso. também aqui tive que abrir a porta para poder voltar o sinal pro roteador, porque a gente fica um pouco distante aí. Tava falando para eles que hoje eu estou aqui em Manaus, né? Hoje Pô, eu que estou legal. distante. Estou em Manaus aqui, a temperatura agradabilíssima, perto dos 30 e lá vai cacetada. Sério? Caramba. Aqui muito quente o dia hoje, um dia muito propício para a gente tomar aquela gelada. E Tá certo, tá certo, tá certo. o Cleiton está falando aqui que às vezes o 4G é melhor do que o próprio Wi-Fi. Beleza, vamos tentar vamos continuar tentando assim no Wi-Fi, qualquer coisa a gente inverte pro 4G. Tá bom. Mas você estava falando aí, você citou alguns nomes, né? Assim, eu só queria reiterar aí, né? Você falou dois nomes interessantes, é o Heloísio da Ciclos Metais, Luiz, né? Que é um Luiz cara... de Metais. Aloísio. Puto de um cara, hein, meu? Aloísio. Cara É um excelente. cara fantástico, uma pessoa do bem, que ajuda todo mundo. Sim, internet. É uma referência aí no mercado de suporte à fundição. Também é um ex-DECA, né? Um cara realmente Excelente, bem excelente, conhecedor. excelente. E falando em ferramentas para latão, né, nós temos aí o Volodymyr, que está no mercado desde que eu entrei no mercado de fundição, ele já era consolidado, né? O Paulo Henrique está falando isso, né? O Volodymyr é fera, ele realmente é fera. Trabalhou comigo na década de 80. Trabalhamos juntos Caramba! lá. Tô ficando velho no Então, mercado. e ele é um cara que acho que foi um dos primeiros a dar a garantia da ferramenta de coquilha, né? Ele dava a ferramenta e falava pro cara, se não funcionar, você só paga quando estiver funcionando. Então, essa visão de entregar e aí depois ele montou a própria fundição dele para testar as ferramentas que ele entregava. Então, é um cara muito preocupado em entregar resultado. Então, realmente, até vou tentar no futuro próximo para tentar, não garanto, mas tentar trazê-lo para fazer uma live conosco aqui no canal também. Legal. Mas Davi, como eu costumo falar, né, aqui o canal é bem democrático, eu trago temas diversos, e você Ok. com certeza já acompanhou aí.
E é a primeira live que a gente faz com assuntos voltados a ligas de cobre, né? Perfeito. Aqui, pelo que eu vejo, tem algumas pessoas que são do setor, mas tem muitos parceiros, muitos amigos nossos aí que acompanham o canal desde o do início das lives e que não são da área. Então, assim, eu costumo pedir para o nosso amigo que está aqui conosco conversando para falar um pouco de uma maneira bem simplificada o que é o nosso assunto principal. Então, assim, pensa que você está falando para uma pessoa que nunca viu uma fundição de latão, né? Ok, O que é ok. uma fundição de latão? Que tipo de forno que usa? Que tipo de molde que usa? Qual que é a principal liga que usa? Dá um apanhado geral aí de uma forma bem simplificada, por favor, Davi. Ok. Basicamente, uma fundição latão, ela parte sempre de uma... Vamos começar pela marcharia. Normalmente, um processo se torna viável, é um processo Shell, porque quando você parte para um processo hotbox, que é para metais sanitários, o processo hotbox seria um pouco complicado, porque você tem um problema muito sério com a vida de bancada da areia, certo? Que é uma areia úmida, ela perde a resistência mecânica muito rápido, então não é viável. E outra coisa, para você fazer a aquisição de resina no mercado, é um tanto complicado, porque você precisa comprar de grandes quantidades, e essas grandes quantidades, dependendo da sua fundição, se você não tem uma grande demanda, você acaba perdendo devido a vencer. E aí você tem que ter um misturador, aí você tem que comprar uma areia granel, então é um pouco complicado. Porém, vamos lá. Então, partindo de uma macharia você vai partir de uma caixa de macho, um aço B45 normalmente, certo? Isso aí, tem muita gente no mercado que faz isso, volume das pessoas que faz essas caixas de macho. Quando você vai partir para a fundição exatamente, você tem que ter um forno. Hoje, normalmente no mercado, se utiliza-se fornos diferenciados dos grandes fabricantes de metais sanitários. Por exemplo, se for numa Duratex, você vai ter fornos lá. Os fornos são todos a indução, porém, existe uma diferenciação do canal. Os da Duratex, ele mantém o forno ligado constantemente, ok? Você não desliga o forno porque o canal é uma posição vertical, certo? E o que acontece? Os outros fornos que o pessoal utiliza nas fundições normais, que são a grande quantidade existente de fundições pequenas e médias, eles utilizam um forno elétrico, a indução, dupla bacia, eles falam até um dB. Aí você pode partir para um dB40, para um dB80, que são as potências. E muito interessante que o canal desses fornos ele é na horizontal, não na vertical. O que acontece? Fica mais prático para você fundir. Você pode baixar o nível de metal e desligar o forno. Necessariamente você não precisa manter o forno ligado constantemente. Você inicia com o canal baixo. Você tem que, no mínimo, você tem que ter metal líquido até. Metal líquido, não, você tem que ter metal até solidificado na altura do canal. Se você não tiver isso, você perde o canal do aquecimento, certo? Então você começa aquecendo o forno aí por volta, se começar frio, uma volta de umas 10 horas em baixas, depois você vai passar em alta após o período de 10 horas em baixa. Você vai ter uma condição de carregar o forno no período de 3 a 4 horas, você vai ter metal líquido aí. Isso normalmente se faz no início, no final de semana ou na madrugada. Isso nós utilizamos lá no grupo Lorenzetti, ok? Então, basicamente, você tem que ter esse forno, certo? Um sistema de exaustão eficiente seria muito interessante. Outra coisa importante você tem que ter os moldes permanentes. O que são esses moldes permanentes? É um molde metálico. Normalmente ele é feito de cobre e cromo, que ele é acessível no mercado como um todo. Tem algumas empresas, pequenas empresas, que não têm tanto dinheiro para disponibilizar um molde permanente à base de cobre e cromo, utilizam moldes de aço 1045, só que um problema muito sério para quem tem moldes em aço é a vida útil é muito curta. Por quê? Necessariamente, quando você vai fazer a solidificação do metal líquido, você tem que fazer a imersão desse molde permanente que é chamado coquilha, resfriando num banho, certo? À base de água com grafite. E com isso que acontece, a vida útil desse ferramental se torna muito curta, que ele trinca demais. Outra coisa importante é assim, um dos motivos pelo quais necessariamente você faz a resfriação ou resfriamento, certo, desse molde permanente para que equilibre a temperatura, para que esse molde esteja resfriado, para que ele receba metal líquido, e o próprio nome diz coquilha, o efeito de solidificação rápida, troca de calor muito rápida, para dar o efeito coquilhante, ok, nas peças serem fundidas. Outro fator importante qual o motivo pelo qual se utiliza
uma coquilha para você ter um efeito coquilhante. Porque são peças que serão fundidas com o objetivo de, lá na frente, sofrer um processo de lixamento e polimento, certo? Que vai dar um acerto natural e físico, né, dos fechamentos dos grãos, certo? Para que você não tenha aberturas de uma macro ou microporosidade num processo de refinação e polimento e um processo futuro de galvanoplastia. Por quê? Lá na frente, após o polimento, o que vai acontecer no banho de galvanoplastia? Você vai ter simplesmente vai declarar muito mais, vai mostrar muito mais o que está por baixo. Então o banho de cromo ele não cobre, na verdade ele acaba mostrando mais o problema que tem a peça. Se for uma peça sadia, exatamente, ela vai ficar muito boa. Então parte de um processo coquilhado. É até pelo detalhe de você ter uma solidificação muito curta e os grãos vão ficar menores. Outra coisa importante é, necessariamente para que você tenha um metal coquilhado, certo? Ele tem que ter refino. Esse refino tem que ser necessariamente à base de produtos químicos, ou seja, um efeito de um elemento químico qualquer, que pode ser o cromo, como pode ser alguns sais refinadores à base de boro, que algumas utiliza-se no mercado. E isso vai ser o substrato que vai iniciar a solidificação e a formação dos primeiros grãos. Só que esse intervalo é muito rápido. Como que ele funciona? Ele parte de um líquido, certo? A troca de calor muito rápida, com pastoso e automaticamente já solidifica. Então é muito rápido mesmo o processo, run fast, rapidíssimo, ok? E você tem ciclos rápidos, certo? Produtivos e você tem um processo excelente. E você pode utilizar esse molde permanente com a ação do homem através de um processo manual, mas hoje o mais indicado são coquilhadeiras. As coquilhadeiras o acesso é muito fácil do mercado, certo? Hoje tem empresas nacionais que fabricam essas coquilhadeiras e necessariamente precisa ser importado da Itália, onde tem muita máquina italiana, por exemplo, a IMR é uma delas, né? E necessariamente você não precisa comprar máquina importada, é uma máquina nacional. E te dá um bom conceito e melhoria de processo, certo? Te dá uma boa estabilidade de processo, te dá uma boa produtividade, certo? Aí fica um processo semiautomático, ok? Ficou claro? Ficou fácil para entendimento? Ficou claro para mim, né? Ficou muito técnico. Conheço o processo, mas para mim está perfeito, você é conhecedor como é, né? Eu só vou dar uns releases aqui em tudo que você falou, assim, de uma forma para tentar dar mais uma esclarecidinha. Me corrija se eu por um acaso escorregar, tá ok? Perfeito, perfeito. Então, assim, lá começando desde o começo. Então, assim, o macho, né? O macho, ele é em areia shell, né? Feito numa... A areia de shell mold é um processo que nós vamos trazer um especialista para falar sobre isso em uma das nossas lives, mas o processo shell mold nada mais é do que um processo onde eu tenho a cobertura da areia com resina e um catalisador. Perfeito. E esse catalisador ele é sólido, então eu pego a areia na mão, ela é uma areia, mas quando eu coloco ela numa placa aquecida, ela ocorre o processo de cura, certo? Ok. Aquecida. A gente comenta que é uma areia coberta com resina catalisador, através da ação do calor, essa caixa de baixo vai numa máquina, ou até pode ser também no processo manual. Você tem aquecedores, pode ser bicos maçaricos, com água, com areia e gás. Essa temperatura vai ser por volta de 320, 350 graus Celsius. E você pode fazer manual, mas seria ideal você ter um processo sob pressão, soprar um ar no cabeçote, que você injeta essa areia através dos canais de sopro na caixa de baixo, que te dá uma maior, como é que se fala? Eu posso falar, uma melhor confecção, uma melhor adequação, uma melhor deposição dessa areia, que ela tá solta ali, né? Seria um melhor preenchimento, né? Eu tenho um preenchimento. Você vai ter condições de chegar nas partes mais difíceis da caixa de baixo. Porque assim, quando você pega torneiras, metais sanitários, tem peças de diversas geometrias e de difícil geometria. Então, necessariamente, seria importante você ter uma máquina sopradora de shell mold. Isso é muito... isso é a pergunta que eu não te fiz, que eu ia fazer. Aonde que é mais utilizado as ligas de latão hoje, né? Você já acabou de responder, mas eu não posso perguntar de novo. Metais sanitários. Né? Metais sanitários. Por quê? Acredito eu que isso vem de longa data, acho que, comento assim, com plena certeza, vem de processos italianos, né? A Itália utiliza muito, muito latão. Hoje, porém, no mercado, bom citar o seguinte, o que acontece? Olha só que interessante.
Eu parti de uma fundição que fundimos por volta de 15 a 20 toneladas de latão por mês, certo? E olha só que interessante. Só que hoje o que o mercado utiliza? Utiliza assim, ó, para corpos onde passaram água, normalmente se usa assim um corpo de latão fundido. Porém, as partes que serão acabamentos são porcas, volantes para fazer abertura e fechamento das torneiras, os acabamentos em si. Hoje, normalmente o pessoal passou para plástico, para ABS, certo? Depois vai sofrer um processo de galvanoplastia, ou então passou para um processo de injeção de Zamac, porque se tornou mais barato devido a quê? Vamos lá, olha só que interessante. Quando você parte de um processo de fundição, latão, coquilhado, aí você vai ter uma caixa de macho, você vai ter um processo em areia, aí você tem que ter, vamos lá, sopradora, você tem que ter uma Forno. sopradora, caixa de macho, aí depois você tem que ter o camarada para fazer a operação, depois você tem que fazer a limpeza do macho, isso você vai ter que fazer mesmo, certo? Você fazer a limpeza na parte do bipartido, né, que é a parte de união de lado esquerdo e lado direito, ou caixa tampa, caixa fundo, ou ambos, né? E outra coisa importante é, depois você tem que ter uma coquilhadeira, certo? Um molde permanente, que é a própria coquilha, um operador, aí você tem uma liga de latão, que hoje no mercado essa liga é muito caro, ok? Para você fazer a fundição. Aí você vai ter um forno à indução, que um dos maiores vilões dentro de uma fundição, o que é? Mão de obra e a energia elétrica que se gasta para ligar um forno. Outra coisa importante, aí você vai ter uma rebarbação, aí você vai ter uma usinagem, para você fazer um lixamento e depois um polimento. Quando você parte de um processo de gestão de Zamac, você vai ter um molde, esse molde tem uma longa vida, uma longa útil, assim, muito longa, ok? E aí você vai ter um processo de injeção de Zamac, câmara quente, ok? E a Um temperatura de acabamento fusão do excelente, Zamac é muito baixa, né? Por isso que eu tenho 420 uma vida graus, latão você vai 420 fundir graus. aí. Olha só que interessante, ó. Quando você tem que completar o forno, ou carregar o forno, ou ou você repor o nível de metal num forno a indução para latão, necessariamente você tem que levar essa liga a um ponto lá de ponto de fusão, e trabalhar com o forno entre 1150 e 1180. Quando você tem metal líquido fazendo a reposição desse forno, isso acontece nas grandes fundições, como Duratex, por exemplo, você vai trabalhar com uma temperatura de 990 a 1000. Para peças grandes, você vai trabalhar até 1030, por aí. Olha a diferença. Quando você entra com latão sólido, que são os linguagens de latões, certo? Você compra no mercado como um todo, né? Dentro de uma certa composição química para metais sanitários, você necessariamente tem que elevar essa temperatura a um ponto muito alto. Quando você parte para os Zamac vai ter por volta de 420 graus, por aí mais ou menos. Vai estar cortando É, aí, né? Cortou um deu pouco uma assim. cortadinha. Deu uma cortadinha. Mas ficou claro então. Eu vou voltar a comentar o seguinte: você vai ter por volta de 420 graus por um Zamac contra 1150, 180 para um latão. Essa é a grande diferença. Perfeito. E aí que está o Fernando. Cortou aí? Agora foi a minha, hein? Voltei. Olá, pessoal. Pessoal? Opa, Tô. voltei. Voltei. Legal, legal, legal. Então, agora eu voltei para o 4G aqui. Vamos ver se eu consigo dar continuidade. Quando acontecer isso de novo e a sua internet estiver ok, aí a gente pode seguir aí você pode seguir falando. Se o pessoal conseguir te enxergar aí, beleza. O Paulo Henrique comentou que conseguiu ouvir tudo que eu disse aqui. Que legal. Beleza, Paulo? Muito bom. Obrigado, viu? Valeu. Maravilha, maravilha. E então,
isso que você estava falando aí das ligas, né? Então, metais sanitários, eles são muito utilizados aí, principalmente para fazer torneira, e é por isso que eu preciso ter o macho de areia Shell, porque toda aquela parte vazia de dentro da torneira, eu preciso ter ali um macho, eu preciso ter ali algo que vai deixar aquela parte vazia, não é isso? Perfeito, isso mesmo. E o macho Shell também é usado por uma outra questão, que ele, dentro dos machos utilizados, é um dos que tem ali uma baixa formação de gás, né? Aliás, é o É, contrário, né? Ele Na forma verdade, muito assim, gás. não te dá muita evolução de gás, por quê? Aí, olha, uma coisa importante é exatamente determinar qual a granulometria da areia que você vai utilizar. Isso é importantíssimo. Só que você tem que tomar cuidado com o acabamento interno do próprio corpo de torneira. A gente, ó, eu passei a utilizar, tinha dois tipos de areia, passei a utilizar um tipo só. Tinha uma por volta de uma 40 não, 60, 70, eu passei a usar uma 60, 70, por aí, mais ou menos. E ficou um acabamento muito bom. E não dá muita evolução de gases. Ficou excelente. Só que o que é importante é assim, você precisa determinar de fato qual é a quantidade de resina, ou seja, a composição de resina sobre o catalisador. Isso é muito importante para a confecção de macho. Senão você vai ter problema lá na frente com evolução de gases, é complicadíssimo. E se você tiver uma geometria de corpo de torneiras complicadíssima, aí você tem que melhorar bastante isso daí. Isso é muito importante, Fernando. Esse é um É, importante isso, aqui, eu isso gosto. daí continua sendo um problema, inclusive nas empresas que detêm grande tecnologia, mas o conhecimento e a utilização de machos continua sendo um dos maiores problemas aí, com formação de gás, formação de pontos quentes que geram rechupes, né, Davi? Perfeito, Rechupes na perfeito. região da sede da torneira, né? Então, para quem não sabe o que é sede, você está me ouvindo? Estou te ouvindo sim. Estou te ouvindo, você pode Então, continuar. para quem não sabe o que é sede, é aquela parte que dentro da torneira, onde vai se receber o acoplamento da manopla, onde eu tenho uma parede fina, no meio de duas paredes grossas, então ali eu tenho uma região onde eu tenho um canto vivo, que normalmente é o terror de todo mundo que trabalha com fundição de latão, né, Davi? E complementando essa área de vedação, uma área de vedação para fazer o fechamento da torneira, onde vai o mecanismo. Ok? Importante ressaltar isso daí. Onde vai o mecanismo. Então, ou seja, é uma região importantíssima, de uma complexidade técnica gigante, né? E que o macho vai interferir violentamente ali qualquer variação, né, Eu acho no que tem uma processo. pergunta aqui, Fernando. Eu acho que essa pergunta é minha. Quando o latão ultrapassa os 1.200 graus, ele solta um branco durante o vazamento. O que seria esse pó branco, tipo uma fumaça? Na verdade, é a oxidação do zinco. Viu, Boa Fernando? resposta, Viu, Washington? boa É a resposta. oxidação do zinco. O importante é assim, trabalhar por volta de no máximo 150, 170 é o ideal. Se você deixar muito tempo, você vai ter a redução do teor de zinco na liga. Ok, Washington? E aí, Washington, você vai ter que adicionar mais zinco para poder manter a liga. Então, assim, e outra coisa, a 1.200 você começa a perceber, mas se você não tiver um sistema de exaustão, você já começa a perceber que a partir de 1.000 graus você já tem liberação de fumaça, né, Davi? 1.200 graus você vai ter exatamente uma fundição toda branca. Aliás, seu povo vai ficar tudo branco. Vai ficar uma névoa de fumaça branca que não vai conseguir ficar dentro da fundição. Verdade. Às vezes acontece. Acontece, por exemplo, você pega um camarada carregando forno que não conhece. Se deixar o forno lá aquecendo demais, acontece esse detalhe aí. Então, se toma muito cuidado da temperatura, tem que estar abaixando sempre as potências e manter o forno. Normalmente, assim, você mantém o forno, a temperatura antes de iniciar, por volta de 1.000 graus, 1.020 no máximo. Quando você for trabalhar, que você eleva a temperatura, para você não ter essa perda do zinco com a oxidação, que a perda é muito alta. Aí você tem que fazer reposição. Aí você tem que, exatamente assim, ó, importante eu acho ter feito essa pergunta aqui é o seguinte, o que acontece? Num processo de latão coquilhado, necessariamente você tem que fazer sempre a reposição da liga. Por isso é importante você tirar um corpo de prova constantemente, levar no laboratório e verificar através da espectrometria qual a composição química naquele instante. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que você falou que eu acho importante. Nós estávamos falando com o Jefferson, né, sobre alumínio, que acho que foi contemporâneo seu de Senai, né? O Jefferson. Jefferson foi contemporâneo a mim, foi isso mesmo. E a gente estava falando com o Jefferson sobre alumínio, e ele falou da importância da gente estar corrigindo, da gente ter um espectrômetro e da gente corrigir as ligas, né?
no latão não é diferente, né, Davi? Eu tenho que estar o tempo inteiro acompanhando ali a, a composição química, a perda de alguns elementos, a reposição, né? Isso é importante também, né? Fernando, eu vou fazer uns comentários importantes aqui, é um lado bem técnico. Primeiro, deixa eu só comentar aqui, o Paulo Henrique está perguntando se é o zinco. Paulo Henrique, né, eu acho assim, é o zinco, sim, o zinco de fato ele oxida, ok? O importante é o seguinte, deixa eu passar uma parte técnica. Isso eu aprendi na prática e nem todo mundo conhece no mercado. Olha só que interessante. Para que você tenha uma boa solidificação com um refino excelente para evitar lá na frente macros ou microporosidade ou até rechupes na área de vedações, na área que você tem um ponto quente, você tem uma parede muito maior, é importante você fazer o seguinte, ó, trabalhar sempre assim, ó, com o cobre por volta de 59, trabalhar sempre na mínima e o zinco sempre na alta. Isso vai te dar um bom refino. Isso é muito importante ressaltar nas ligas de latões para metal sanitário coquilhado. Isso quase ninguém domina no mercado. Isso é muito interessante. Ok? Isso é Então, mas importante ressaltar. isso daí vem, é muito agradável, né? Porque quem gosta dessa sua teoria é o dono da fundição, é porque o que acontece? Quando você tem o cobre na mínima, você está gastando menos cobre. Quando você tem o zinco na Perfeito. máxima, você está. Não, e detalhe, isso vai te ajudar legal, porque você vai evitar problemas lá na frente. E uma coisa importante ressaltar, no metal fundido coquilhado, aonde que é o termo regulador, onde você tem algo infusível, é exatamente no teste de estanqueidade. Se você não tiver um bom refino, quando as suas peças passarem por um teste de estanqueidade, que é verificação se existe vazamento no corpo da torneira, certo? Através do processo de imersão, até hoje utiliza-se ar, que é muito mais rápido e mais fácil, você vai verificar que o nível de micro ou macro porosidade é muito grande. Porém, necessariamente você não perdeu a peça. Por quê? Dependendo do ponto, se for na parte interna, automaticamente você pode passar por um processo de como é que eu posso falar? Impregnação. Impregnação, isso é muito importante, certo? E É. você não recupera a peça, na verdade, você está tirando pequenas micros ou macroporosidades que pode estar fazendo com que o seu corpo de torneiro não funcione corretamente, ok? Isso é muito importante Não. também. Ok. Isso é importante sim. Eu acho que é vital conhecer esse tipo de situação. Uma outra pergunta que surgiu aqui, Davi, Pois é o não? seguinte, falando ainda de forno e tal, muito legal essa sua explicação. Lá atrás teve um rapazinho que perguntou pra gente assim, e forno a óleo, a gente não consegue trabalhar, forno outro. Foi o Certo. Felipe B. Não utilizam forno a gás no processo de latão? O Felipe perguntou. Então, Felipe, é o seguinte, a resposta é muito simples. Para pequenas quantidades, se você for fundir uma quantidade muito pequena, você vai fazer uma quantidade X de metal. Eu vou fazer 100 kg de metal líquido, 200 quilos, você consegue. Agora, quando você parte para um forno, esses DB40 e DB80, a capacidade dele é 800 quilos. E o forno como um todo, ele te dá uma condição de você fundir por volta de 300 kg de metal líquido por hora. Então, necessariamente, é importante você utilizar um forno a indução, forno elétrico a indução. Senão você não consegue um bom rendimento e um processo de metal líquido constante numa temperatura de pelo menos 1000 graus, 1160, 1150, por aí. Você não consegue estabilidade de processo, é muito complicado. E lembrando que. Desculpa, vou te falar. Não, é que o Paulo Henrique está comentando, ele está perguntando o seguinte, como é feito esse processo de impregnação? É muito simples, é um processo, é uma resina, certo? Que trabalha por um processo de... Completa aí, Fernando. Caramba, fugiu aqui. É um processo que é feito através de uma autoclave, né? Um processo onde você coloca a resina e aí você passa ele para um processo de autoclave, que é uma espécie de uma centrifugação em alta sob pressão. Isso, perfeito, é isso mesmo, isso mesmo, é isso mesmo. Ótimo. E, na verdade, esse processo de impregnação, a gente pode até ver um especialista aí para a gente fazer uma live, mas ele começou lá atrás impregnando com silicato aquecido, né, Davi? Perfeito, perfeito, Lá perfeito. nos primórdios do processo, até hoje, as condições pequenas ainda utilizam. Utiliza, Né? utiliza. Você pega o silicato de sódio em água, e aí faz um processo de aquecimento do silicato e da peça, e aí o silicato preenche. Qual que é o problema do silicato?
Então é um silicato que ele é um sódio, ele é um silicato de sódio, então ele é um sal, e sal, quando você passar água, com o tempo ele vai desagregar. E aí, meu amigo, você já sabe, né? Vai durar durante talvez 6 meses, 1 ano, né, Davi? E depois a torneira começa a vazar para tudo que é lado. Aí você vai ficar. Ó, pensa bem, olha só que interessante. Ó, você é um fundidor, você tem uma fundição, você vende metal sanitário, aí você vende por uma construção civil aí, de um prédio. O cara coloca lá no último andar. Cara, se vazar aquilo lá, vazar tudo para baixo, você vai ter que pagar todos os apartamentos desde a cima até embaixo. E eu já vi grande empresa pagar, por causa de um copo de torneira, ela pagou todos os apartamentos da parte de baixo. E uma falha muito assim simples. Olha só que interessante. Uma coisa importante é, hoje, o mercado como um todo, o que eles fazem, a grandes empresas, ela pega o instalador e leva para dentro da fábrica. Para quê? Para ensinar o camarada como instalar uma torneira. Porque é normal você pegar alguns encanadores hidráulicos, o cara coloca uma chave lá e aperta a torneira até o último. Vai ter um instante que ele não vai ter resistência mecânica e ele vai estourar naquele ponto de usinagem. Aí estoura a torneira, não sabe qual é o motivo pelo qual aconteceu. Mas na verdade é a má instalação e não a má fundição. Muito pelo contrário. Por quê? Exatamente. Hoje o que acontece? Para quem funde metal sanitário, o que acontece no mercado? Olha só um exemplo. A Deca, do grupo Duratex, foi uma boa formadora de mão de obra. Pode ver, os antigão aqui, eu sou um dos antigão, com 51 anos de idade, eu sou um dos antigos. A Luísa, o Volô, os caras tudo aprenderam lá. Só que aconteceu, esses caras foram saindo, e muita gente abriu suas pequenas fundições. Esse processo hoje é bem divulgado e muita gente conhece muito sobre esse processo. Então, acredito eu que, mesmo as pequenas fundições, por mais que eles não tenham condições, eles acabam fundindo uma peça de boa qualidade. E uma coisa importante é assim, hoje no mercado como um todo tem bons fornecedores de lingote. E esses fornecedores trabalham numa combustão química semelhante a onde tudo começou, que é o grupo Duratex. Então, tudo que se faz no mercado, na verdade, segue como exemplo a Deca. Ok? Isso eu aprendi lá no passado. E, no entanto, o mercado como um todo utiliza um padrão bem próximo dela. Por exemplo, a liga que utiliza lá na Lorenzetti é uma liga bem próxima do grupo Deca. Onde o processo, por exemplo, de coquilhamento iniciou como utilização de um banho de grafite, foi no grupo Duratex. Isso foi tudo copiado, aprendemos muito e trouxe isso para o mercado como um todo. Isso ficou muito divulgado no mercado. Então, para quem trabalha com isso, sabe que de fato, Fernando, um fator importante, 50% da qualidade do fundido bruto coquilhado, certo? Olha só, 50%, certo? Da qualidade do produto. 50% do produto fundido coquilhado, certo? É exatamente o grafite. Isso influencia demais. Então você tem que verificar temperatura do banho de grafite, composição do banho de grafite, concentração do banho de grafite e detalhe, necessariamente seria importante você ter um produto, certo? Com uma tinta à base de grafite, certo? Se misturado que com ela água. vai funcionar como fixadora para ajudar na fixação do grafite na coquilha durante o processo, né? Ok, olha uma coisa importante, vou até fazer uma propaganda aqui, olha só. Quando eu comecei lá no Grupo Lorenzetti em 2008, eles tinham um problema muito sério, que era uma impregnação, ok, nas paredes da coquilha, de um grumo do grafite, certo, do banho. Por quê? Porque naquela época utilizava-se ainda aquele grafite cruzeiro, grosso e tudo mais. Como tive esse problema, assim, você só pegava isso depois do processo de afinação e polimento, aí o que aconteceu? Uma certa vez, logo quando eu iniciei lá, juntei uma quantidade grande de peças, fui para uma sala de reunião, guardei essas peças no decorrer da semana, num sábado trabalhado, coloquei essas peças tudo sobre a mesa, olhei uma a uma, fui verificar de fato que era o grafite. Chamei um pessoal, vou fazer uma propaganda aqui, chamei o pessoal da Comil, certo? O Luiz Antônio e Luiz Gomes, os caras excelentes do mercado, quem, aliás, começou esse processo de fabricar o grafite foi o Luiz Gomes na Deca, e depois ele foi em algumas condições, foi por alguns fornecedores de insumos de fundição, e esse cara nos auxiliou muito quando ele estava na Comil. Aliás, está na Comil até hoje, nos auxiliou muito e trouxe uma melhoria, vou te comentar, Fernando, de pelo menos 80% de diminuição do refúgio referente a esse problema, por incrível que pareça. O Luiz é meu amigo, eu vou ver se eu consigo a liberação do passe dele para fazer uma live conosco aqui. E até ia pegar um gancho seu aí, quando você falou que a Deca foi uma grande formadora de mão de obra, eu diria para você que isso expandiu muito ainda, porque além de sair vocês que eram técnicos que foram diretamente para as condições,
também saíram alguns que foram trabalhar em desenvolvimento e fabricação de produtos para fundição. Divulgou E muito aí, o processo como que um aí todo. divulgou muito e difundiu muito essas tecnologias, né? Que a gente pode dizer que são tecnologias de processo, que não eram patenteados e que, na verdade, é para melhorar o processo como um todo, e que as pessoas foram copiando as boas práticas, e isso fez com que o processo fosse melhorando em todo mundo que realmente queria investir. Uma Fernando, coisa que me deixa... entra uma pessoa aqui, beleza, eu não conheço mais aprimorado aqui. Boa noite, beleza, tudo bem? Botar no boa noite para você também, Fernando. Dá uma boa noite para ela aí. A beleza aprimorada, ela é uma aluna do curso técnico de fundição lá de Itaúna, Ah, de que legal. Itaúna. Ela tem um salão de beleza e ela está terminando o curso. Uma pessoa já me pediu algumas dicas aí sobre o trabalho de conclusão dela aí. Que legal. Bem esforçada. E boa noite, seja bem-vinda. Agora, eu não me recordo o nome dela, acho que é Meire, se não me engano. Mas seja bem-vinda aí. Tá utilizando aí, aproveitando, fazendo merchan aí do Beleza Aprimorada, né? É o salão dela lá. Vou Legal. cobrar esse merchan aí, hein, Meire? Seja bem-vindo. Fernando, ó, fizeram a pergunta assim, ó. Então, mas Qual a liga mais indicada para o processo de areia verde? Bronze. Bronze. Por quê? bronze. Vamos responder essa pergunta aí. Fernando, é assim, ó. O latão, para diversos tipos de produtos, seria interessante fazer ele coquilhado, por quê? Devido ao intervalo de solidificação. Na areia verde, o intervalo de solidificação é muito alto, certo? O que acontece? Lá na frente vai ter problema devido a que você vai ter grãos maiores, você não vai ter aquele fechamento, que é o agrupamento dos grãos, então você não vai ter uma boa estanqueidade. Então você também não vai ter um bom refino, ok? Porque devido ao intervalo de solidificação. Num processo gravímetro voltado a molde permanente, a refrigeração, ou seja, a refrigeração da coquilha e a troca de calor entre o metal líquido e o molde permanente é excelente e dá um agrupamento melhor dos grãos. Então, para a pessoa que perguntou qual o melhor processo em areia verde, seria bronze. Só que também, o bronze é assim, se você tiver a grande demanda de peça, senão não é ideal. Em areia verde também. O ideal seria uma máquina automática, por exemplo. Já trabalhei com máquina automática de Zamatic, já trabalhei com máquina George Fisher, certo? Hunter só com esse processo, mas nunca trabalhei, e assim vai. Mais para bronze. Mas para torneiras, latão coquilhado seria interessante. Ok? Eu visitei uma fundição que fica em São Carlos e eles têm tudo isso que a gente sabe que não é o ideal, mas os caras são fera. Eu não vou fazer merchan do nome da empresa, até porque eu não lembro aqui, mas Davi, até depois a gente pode conversar sobre isso. É uma empresa pequena, mas ele funde latão 6040 no forno a gás. Caramba. E ele funde em areia no chão. Ele funde adorno para cavalo. Então, mas olha só que interessante. Depende da aplicação do produto. Aí que tá. Ele Entendeu? não tem tanto requisito técnico que tem, por exemplo, uma torneira, uma conexão que vai passar água pressurizada, que vai o tempo inteiro ali com atrito, com passagem de água e etc. Né? Isso é problemático. É um grande problema que nós temos em torneiros. Se você não tiver uma boa estanqueidade, não tiver uma liga refinada, você não vai ter qualidade de um produto, não. Você vai ter problema. E você vai ter um outro problema muito sério, Fernando, que é o seguinte, com relação ao acabamento lá na galvanoplastia, lá no cromo. Você vai ter problema. A sua internet está falhando um pouquinho, tá? Tá falhando um pouco? A sua tá. A minha tá Tá bem voltando? aqui. Tá voltando. Voltou aí, não? Mas eu tô te ouvindo, pode ficar tranquilo. Deu uma travadinha, mas tô te ouvindo. Pode continuar, por favor. Então, nós estamos chegando aqui nos 8 minutos finais e aqui da live tem uma pequena questão. Quando dá 1 hora, ele corta imediatamente. Então, assim, primeiramente eu queria deixar o seu contato aqui no ar, né? Fala para nós aí além daqui do Davi Metais, que quem quiser depois pode entrar em contato pelo Davi Metais aí com o Davi. Passa um e-mail, davinogmetais@gmail.com. Davi Nobre Metais. Davi Nog, de Nogueira. davinogmetais@gmail.com. Maravilha. Okay. Então o Davi está aí à disposição, né, Davi? Quem tiver interesse aí em
ter mais dúvidas e tal. Tem algumas questões que a gente não vai entrar muito a fundo, até pelo tempo não permite, mas, por exemplo, impregnação é um assunto que dá horas e horas de conversa, né, Davi? Assim, ó, Fernando, se a gente pegar aqui essa matéria para falar, vou ser sincero com você, eu falo uns 2 dias só de latão. Só corrige aqui, ó, Davi Nogmetais fala que é um G mudo. É Davi N-O-G, tá bom? Isso, Davi N-O-G Metais. Exatamente. Ok. Pessoal, alguma pergunta para o Davi? Porque assim, eu tenho várias para o Davi, mas como ele é meu amigo, eu posso me dar o luxo de convidá-lo para um almoço e conversar com ele pessoalmente. Agora eu tenho tempo disponível. Por enquanto. Legal. Por enquanto. Por enquanto. Pessoal, o Davi, ele faz um trabalho bacana aí. Quem tiver interesse, entre em contato. O Davi é nosso parceiro aqui. Gostaria de aproveitar a ocasião também para falar aqui ao vivo, Davi, que nós, do canal Dr. Refúgio, podemos te ajudar aí na publicação do livro. Me interessa muito essa publicação. Fernandão, posso te uma coisa ajudar. importante, o e-mail que passou está correto agora, tá? Só fala que o D é minúsculo. davinogmetais@gmail.com. Okay. E, Davi, aí essa pergunta é uma pergunta que eu queria fazer realmente para você. Quais são as maiores dificuldades de gerir uma fundição de latão hoje? Essa pergunta da metalurgia em foco aí é exatamente o que eu ia fazer para você. Vamos lá. Primeira coisa é mão de obra disponível no mercado. Horrível, você não tem. Outra coisa importante é você depender do homem para produzir peças. O ideal seria hoje, infelizmente, Fernando, partir para uma não coquilhadeira, certo? E não o homem, partir para um processo de robotização, onde você elimina a coquilhadeira e elimina o homem só coloca o macho, coloca a peça e tira a peça. O restante, tudo robotizado, fica muito mais fácil. Isso é muito porque importante. O processo de coquilha, o entornar e o não entornar na hora certa, na velocidade certa, faz toda a diferença, né, Davi? Muita diferença, muita diferença. Então, quando você tem um processo estável, que você tem robotizado, fica muito mais fácil. Então, isso é uma grande dificuldade que nós temos. Outra coisa importante, uma outra dificuldade, ou um problema sério, você tem que ter demanda para você ligar um forno, para você fundir peças. Primeira coisa. Outro fator é um processo caro, porque você parte de um latão, que é uma liga de cobre, que a agressão no mercado é caro. Por exemplo, vou até fazer um comentário importante. Eu estava vendo o preço. Cara, sabe quanto é o preço de um linguado de latão hoje? R$ 23 o quilo. E hoje, o dólar nesse valor que está, aí commodities vai lá em cima. Então, tenho certeza que já deve ter chegado na casa dos 25 essa semana. Então, é muito complicado. Entendi. Muito complicado. Bem, eu também quero aproveitar aqui para dizer o seguinte, que eu estou em Manaus, porque nós sorteamos esse livro aqui, ó, que é o livro de metalurgia das ligas e tratamento do metal líquido em alumínio, e quem ganhou esse sorteio foi um manauara, o Marcos Melgueiro, que ganhou isso aí, e hoje eu estou aqui para entregá-lo em mãos aqui em Manaus, e em breve nós teremos mais promoções de novas aquisições. Inclusive, a gente vai sortear algumas vagas nos treinamentos que nós vamos fazer em breve, vagas para o seminário, então tem muita coisa rolando aí. Tô Davi, tá dentro, né? Então, nós temos que conversar um pouco mais, Davi, mais para frente. Eu tenho alguns projetos que a gente pode fazer. Esse projeto do livro é um que eu acho muito bacana. Perfeito. A gente pode trabalhar em fazer um treinamento online para o pessoal de latão, que eu acho que é um setor muito carente, como você mesmo falou, né? O nosso amigo aqui, inclusive, estava perguntando aqui, onde é que eu encontro, o Paulo Henrique estava perguntando, onde é que eu encontro literatura de impregnação? Paulo Henrique, tirando os fornecedores, eu não tenho praticamente nada. É muito pouca coisa que eu tenho. Em português, então, nem se fala, né, Davi? Perfeito. Se quiser encontrar alguma coisa, tem que ser alemão e inglês para lá, né? Fernando, só fizeram a pergunta sobre a mão de obra. Como está a atuação dos engenheiros metalurgistas? É uma demanda interessante para estudantes? Sim, é assim, ó. Hoje no mercado a mão de obra é muito complicada, seria interessante ter pessoas voltadas para isso. Por quê? Nós estamos envelhecendo, nós estamos saindo do mercado. Interessante que venham novos para nos repor, que conheça tão quanto a gente conheça, porque daqui a pouco nós estamos indo embora. E quem é que vai tocar tudo isso? Então é assim, mão de obra específica, especializada, seria importante ter no mercado.
Hoje o que acontece? Rapaziada, ninguém quer ir para a fundição. Esse é o grande problema. E é uma área gostosa de trabalhar, uma área interessante, uma área desafiadora, é importantíssimo. Onde você for no mercado como um todo, na parte de metalurgia, existe a área de fundição, existe o fundido. Então, seria interessante para quem é engenheiro metalurgista, para quem é estudante, vou vir para essa área, que o mercado ele é carente de mão de obra específica e especializada de fato. É Ok? verdade. E assim, ó, só respondendo aí a metalurgia em pó, que assim, o que que acontece normalmente na faculdade de engenharia de metalurgia? Você tem um grande polo, onde tem uma necessidade, né, de mão de obra, e a necessidade é para algo específico, e aí o que acontece? Você vai para a faculdade, contrata o professor vem com know-how. O professor que tem aquele know-how, a tendência dele é passar tudo o que ele conhece, do que ele conhece. Então, por Perfeito. exemplo, você vai em Ouro Preto é muito forte na parte de mineração, na parte de metalurgia, propriamente dita, siderurgia, muito forte. E os professores, a carga de aula, pelo que eu tenho conhecimento, é muito forte. O pessoal sai muito capacitado nessa área, mas aí as demais áreas são cobertas, mas talvez não com o mesmo afinco, por conta de não ter os professores com a mesma vivência que tem o Davi, por exemplo, o dia inteiro, né, ali no processo. Você vai para o sul, me corrijam se eu estiver errado, eu espero que eu esteja errado, mas você vai ali para a região de Joinville, você tem ali uma forte tendência do mercado de ferro fundido, né, que por conta de tupi, chus e etc. Então você tem muito professor ali que tem um foco muito grande. E já em Joinville você tem ali a Dopol, mas pelo que eu entendo, na faculdade, eles têm um foco, talvez, de carga horária, enfim, não sei, mas tem um foco grande aí em ligas ferrosas. Os não ferrosos acabam não tendo o mesmo papel de relevância ali no processo, né? Fernando, posso Talvez, comentar? pode. Então, uma coisa importante é assim, ó. Olha um exemplo. Quando nós fizemos o curso de metalurgia lá no Senado de Osasco, há muito tempo atrás, o curso era o dia completo, não era o dia inteiro, era bem focado na parte de ferrosas. E não ferrosa era muito pouco. Olha, outra coisa interessante, depois eu vim aprender tudo isso numa vida profissional prática. Depois eu fui para o IPT, fui da terceira turma do curso de pós-graduação em Funcionamento do IPT, excelente curso. E lá muito interessante assim, ó, tudo que nós aprendemos no curso técnico de metalurgia no Senado de Osasco, eles aprofundaram e explanaram. Quando chega na parte de não ferrosas, o conhecimento não é amplo, não tem prática, esse é o grande problema. Isso dificulta muito. E aí, Dificulta bastante. você vai aprender com os dinossauros, com o Davi da vida, com o Volodymyr da vida, com o Fernando da vida, com o Aloysio da vida. Você vai aprender com esses caras. Esse que é o problema. Né? Você vai É, aprender a verdade. E esses dinossauros já estão ficando velhos, dinossauro. O dinossauro fica velho. e agora a gente tem a oportunidade, através das redes sociais, e a gente tem a oportunidade de passar esse conhecimento e tentar, aí, dentro do possível, estar encaminhando para todo mundo que está aqui com a gente, né, Davi? Perfeito, perfeito. Ah, uma Então, coisa eu faço esse importante, convite. Sim, deixa eu só cortar um pouquinho. Uma coisa importante é assim, eu vou fazer uma propaganda aqui. Assim, a minha vivência foi sempre em latão, certo? Bronze e também na parte de injeção do Zamac, foi um processo que nós acabamos implantando lá no Grupo Lorenzetti. Fomos pioneiros aí na parte de Zamac injetado para metais sanitários. É importante ressaltar que a gente conhece um pouco. Se alguém precisar de alguma informação voltada a isso, e também, Fernando, uma outra propaganda, precisar de uma consultoria, estou disponível no mercado para que ajude as condições como um todo. Inclusive fazer uma é isso aí, parceria com ele pessoal. também. Ajuda o Davi aí, indica ele, o cara, eu recomendo, o canal do Dr. Refugo recomenda, e é um parceiro, é um cara do bem, é um cara positivo, que sempre nos ajudou e sempre nos ajuda. Gostaria de deixar um abraço para todo mundo, nós estamos chegando ao final da live aqui. Davi, Ok. sempre um prazer falar com você, muito obrigado, meu irmão. Excelente, Fernando. Valeu por topar esse desafio, por estar com a gente aqui. Obrigado pelas palavras verdadeiras e pelo conhecimento.